Olá, eu sou Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar os áudios do Tempo de História, se inscreve no canal. No YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e segue a página do Instagram. Segue a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar sobre a crise de 1929. Como a crise de 1929 foi resolvida? Como os Estados Unidos saíram da crise? Como os Estados Unidos saíram da crise se a economia norte-americana era liberal? O presidente norte-americano da época, Herbert Clark Hoover, do Partido Republicano, que governou de 1929 a 1933, não interferiu na economia. Então, como a crise de 29 foi solucionada? A solução para a crise foi o chamado New Deal, o novo acordo. Um novo acordo que, na verdade, representou o abandono do velho liberalismo. Por quê? Esse plano emergencial para recuperar a economia dos Estados Unidos, proposto pelo presidente democrata Franklin Delano Roosevelt, que governou de 1963 a 1945, foi justamente o contrário defendido pelos liberais, pois foi a intervenção, o intrometimento do governo, do Estado, na economia, o que chamamos de intervencionismo estatal. E assim o Estado passou a ser investidor, injetando dinheiro público na economia, o que vai contra os princípios liberais da não intervenção. E abrindo parênteses. Aliás, praticamente a mesma solução encontrada pelo governo norte-americano para a crise de 2008, quando o Estado também passou a ser investidor, quando o governo lançou mão do dinheiro público para socorrer os grandes bancos norte-americanos que haviam quebrado, o que é o oposto que um Estado neoliberal deveria fazer. E, aliás, naquele passado distante, o governo brasileiro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também chegou a emprestar dinheiro ao governo norte-americano. E até mesmo para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para o qual, durante vários governos anteriores, nós pagávamos uma imensa dívida externa, herança da ditadura militar, e muitas vezes só pagávamos os juros da dívida para não decretarmos a moratória do Brasil. Dívida essa que foi quitada no governo Lula. Fecha parênteses. Mas o New Deal, o novo acordo, se baseava no keynesianismo, teoria do economista britânico John Maynard Keynes, que viveu de 1883 a 1946, e por isso o nome keynesianismo, que tinha o objetivo de combater a queda do consumo. Assim, o governo americano, entre outras medidas, investiu maciçamente em obras públicas de infraestrutura, como construção de estradas, drenagem de pântanos, barragens, fundação de empresas estatais, como construtora de hidrelétricas, criou bancos de investimento para oferecer empréstimos para manter a produção industrial e agrícola e reduziu a jornada de trabalho para 35 ou 40 horas semanais. Mas aí você pode fazer outra pergunta. Mas os Estados Unidos estavam em crise econômica, como que o governo gastou fazendo obras públicas ao invés de poupar? E aí está a questão. Nós temos essa percepção que no momento de crise temos que poupar, não devemos gastar. Mas estamos falando de um sistema capitalista. O capitalismo, como o próprio nome diz, é baseado no capital, no dinheiro. Capital esse que tem que girar. Abrindo parênteses. No contexto da crise de 2008, eu lembro de um pronunciamento
do presidente Lula para a nação falando exatamente sobre isso. Em meio à crise, o presidente da República recomendava taxativamente aos brasileiros que continuassem a consumir, porque seus empregos dependeriam disso. Porque se o povo parasse de comprar, as empresas iriam parar de vender e, consequentemente, iriam fechar e mandariam seus empregados embora. E por inúmeras razões, o Brasil não foi abalado fortemente pela crise de 2008, como, por exemplo, a gente não depender exclusivamente do comércio com os norte-americanos, a gente já vinha diversificando os nossos parceiros comerciais, como, por exemplo, hoje a China ainda é o principal parceiro comercial do Brasil, ou ainda o fato de nós não termos, na época, uma política econômica neoliberal, ou ainda o fato dos bancos, por conta de inúmeras crises econômicas que nós já tínhamos passado, adotarem uma política de empréstimos mais conservadora. Fecha parênteses. Mas como obras públicas iriam fazer o dinheiro girar? Você pode me perguntar também. Ou como pessoas trabalhando menos horas com a redução da jornada de trabalho iria ajudar a economia? Bem, se o governo decretasse a construção de uma barragem, por exemplo, ele iria precisar de trabalhadores, correto? Ou seja, o governo criaria empregos. Assim como se pessoas tivessem sua carga horária de trabalho reduzida, as empresas iriam precisar contratar e empregar mais pessoas. Por exemplo, se um trabalhador tivesse uma jornada diária de 12 horas e essa jornada fosse reduzida para 6 horas, a empresa precisaria de outro trabalhador para completar as 12 horas de trabalho. Ah, mas aí ele iria ganhar menos. Provavelmente sim, mas é melhor ou menos pior ganhar menos, mas continuar empregado num cenário de crise, do que ficar sem emprego e perder toda a fonte de renda. E também as indústrias precisavam diminuir sua produção. E quanto mais pessoas empregadas, recebendo salários, mais pessoas iriam consumir, tanto serviços quanto comprar do comércio. E o comércio, por sua vez, compraria da indústria ou do setor agrícola, os quais voltariam a vender. E vendendo mais, iriam poder contratar mais pessoas, que, por sua vez, teriam salários, consumiriam serviços e comércio, e o comércio compraria da indústria e da agricultura, e assim a economia voltaria a gerar. Em relação à crise agrícola, houve a destruição de estoques de gêneros agrícolas. Pela lei da oferta e da procura, menos produtos agrícolas, o preço sobe. O governo arcou com algumas dívidas de agricultores e passou a controlar o preço e a produção. Outra medida do novo acordo, do New Deal, foi uma política de proteção aos trabalhadores, como a Lei de Seguridade Social, com a qual o governo assegurava um salário-desemprego, uma espécie de seguro-desemprego, ou seja, mesmo desempregada, a pessoa teria uma fonte de renda por um tempo até conseguir um novo emprego, o que, além de garantir a sobrevivência dessa pessoa, garantiria o consumo. O governo norte-americano também assegurou um seguro-velhice, ou seja, idosos maiores de 65 anos também teriam uma fonte de renda, além do estabelecimento de um salário mínimo para o trabalhador. O mínimo que o trabalhador teria o direito de receber. O trabalhador não poderia ganhar menos que o mínimo estabelecido pelo governo. E no pós-Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo deu origem ao chamado welfare state, o estado de bem-estar social, que defendia a oferta de condições básicas de vida aos cidadãos, assegurando a eles acesso à renda, à saúde, à educação e à segurança. E os resultados do New Deal, do novo acordo, começaram a aparecer no final de 1934, quando
apesar de haver 11 milhões de trabalhadores desempregados, a renda nacional norte-americana havia crescido 20% e os preços voltaram a subir. E não coincidentemente, o presidente Roosevelt foi reeleito não apenas em 1936, mas em 1940 e também em 1944. Porém, a Grande Depressão só chegou mesmo ao fim com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que reativou a economia dos Estados Unidos, principalmente com a produção da indústria bélica de armamentos. Aliás, segundo a guerra, que os Estados Unidos forneceram armamentos para os países em guerra, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem na guerra. E, novamente, os Estados Unidos só ingressaram em 1941, sendo que a guerra havia começado em 1939 e terminou em 1945. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da crise de 1929. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa, no YouTube, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e segue também a página do Instagram. Segue a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado. Até a próxima!